Atos capítulo 5, parte 1. Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico, hoje no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, parte 1. E eu quero incentivar você a ler este capítulo 5, do versículo 1 ao 11, bem pausadamente, bem com calma, para você absorver a palavra, orar sobre essa palavra, meditar e depois volta aqui no vídeo e confere conosco os nossos pensamentos, comentários, impressões, não para um exibicionismo de conhecimento, nem algo, uma letra morta, mas para que com a gente estudando a palavra possamos ter fé, pois a fé vem pela palavra, né? A fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra. Então, o objetivo do estudo bíblico é que a gente possa conhecer a palavra de Deus, ter fé, andar nos seus caminhos e obedecer à Escritura Sagrada, inspirar a nossa vida e a vida dos outros também. Deus é um Deus de verdade. O Senhor Jesus referiu a si mesmo como sendo o caminho, a verdade e a vida. E também o Senhor Jesus referiu-se ao Espírito Santo como o Espírito da verdade que nos guiará em toda a verdade. A igreja primitiva, então, agora reconhecia a autoridade dos apóstolos. Durante muito tempo, o povo de Deus teve a autoridade dos sacerdotes, dos juízes, dos reis, de profetas, mas agora reconheciam a autoridade dos apóstolos, inclusive a autoridade administrativa dentro da congregação, da igreja, no meio dos fiéis que seguiam ao Senhor Jesus e agora aos apóstolos, né? Eles faziam parte da igreja do Senhor Jesus e havia um homem, né, como a gente viu no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, o nome dele era Barnabé, ele era nascido em Chipre, que é na Grécia, e por ocasião daquela festa dos Pentecostes, muitos estrangeiros, então, creram no Senhor Jesus, receberam a unção do Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre a igreja. E Barnabé, então, sendo da Grécia, de Chipre, ele era conhecido como José da Consolação, aquele que encorajava, que era generoso, e ele vendeu a sua propriedade e colocou aos pés dos apóstolos. Então, reconhecendo, mais uma vez estou falando, a autoridade dos apóstolos ali sobre a igreja. Então, este ato de Barnabé teve uma repercussão muito boa, né, de status entre o povo se alegrou, o povo gostou do que Barnabé, que é conhecido como José da Consolação, fez na igreja do Senhor naquela época. E então, imaginando que essa repercussão espalhou-se pelas pessoas ali, daquela congregação, duas pessoas em especial, cujos nomes são Ananias e Safira, um casal, tiveram uma ideia. Mas essa ideia não veio de Deus. Os casais sempre têm que concordar um com o outro. Será?
Adão e Eva concordaram em comer o fruto que Deus havia ordenado para não comerem. Você já pensou? Se um deles falasse, eu não vou comer não. Talvez a história seria diferente. Como Jó, por exemplo, e a esposa. A esposa de Jó teve uma ideia. Jó, para você não tem mais jeito. Amaldiçoa seu Deus e morre. Para muitos, isso poderia ser a coisa certa a fazer, não para Jó. Jó falou para a mulher, você está louca? Deus nos deu o bem, será que Ele não pode também dar-nos o mal? E aí Jó não fez não o que a mulher falou. Veja, outro casal na Bíblia, Jezabel e Acabe, também eles concordavam nas coisas erradas. E Ananias e Safira concordaram em algo que eles não deveriam ter concordado. Mas não era uma coisa boa, era uma oferta. Oferta na igreja iria colocar aos pés dos apóstolos, logo no início dos tempos. Primeiro homicídio mencionado na palavra de Deus foi justamente relacionado à oferta. Abel e Caim, irmãos de sangue, os dois deram oferta. Uma oferta foi aceitável a Deus, a outra o Senhor não aceitou. Mas Deus não aceita todas as ofertas? Não, Ele não aceita todas as ofertas. Vamos ver na palavra de Deus o que o Senhor Deus ensina sobre levar a oferta à casa de Deus. Na palavra de Deus em Malaquias capítulo 3, o Senhor Deus, o próprio Deus diz: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Ele ainda diz, capítulo 3, versículo 10 de Malaquias, tragam todos os dízimos à igreja. Versículo 9 deste mesmo capítulo 3 de Malaquias ainda fala algo. Diz, com maldição sois amaldiçoados porque vocês me roubam. O Senhor Deus diz também, ao momento que a pessoa leva o dízimo à casa do Senhor, Deus repreende o devorador e haverá sobre essa pessoa uma bênção sem medida, de tão boa que é. Muitas pessoas não dão a devida seriedade ao ato de dizimar, ofertar, fazer voto na casa do Senhor. Mas o Senhor Jesus destacou o momento da oferta. Se você conferir na sua Bíblia, Marcos 12, capítulo 12, versículo 41 a 44, você vai ver que o Senhor Jesus observava as pessoas ricas colocando a sua oferta na caixa de contribuições no templo. E se você vai à igreja lá na comunidade evangélica da Vitória, em Guarulhos, você já deve ter ouvido a gente falar muitas vezes que Jesus observa a nossa vida e Ele observa o momento em que as ofertas são levadas ao altar. O Senhor Jesus hoje, Ele observa o nosso coração ao ofertar. A palavra de Deus diz que Deus ama a quem oferta com alegria. E Jesus, ao ver os ricos ofertando neste texto que eu mencionei, ele viu também uma viúva pobre. E, para espanto de todos, o Senhor Jesus falou, ela deu mais do que todos, porque ela não deu daquilo que sobrava, ela deu o seu
tudo. Então, embora os ricos deram muito, tudo é mais do que muito na contabilidade do Senhor Jesus. Então, você observa a importância da oferta. Muitas vezes as pessoas têm na sua mente preconceitos sobre o ofertar a Deus. Até por casos que a pessoa conheça ou situações que não condizem com as coisas do Senhor Jesus. Então, a pessoa já gostaria até que pulasse essa parte, ou dá pouco interesse, faz rapidamente e não dá a devida atenção para algo que é de muita importância, porque o Senhor Jesus ensinou: onde está o teu tesouro, também vai estar o teu coração. E se do teu tesouro você separa a primícia, o dízimo, a oferta, o seu voto para entregar na casa do Senhor, isso feito apropriadamente, com alegria, vai trazer para você e para a sua família bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. A oferta, então, a gente vê que é relacionada à alegria, pois Deus ama a quem oferta com alegria. Também relacionada ao perdão. Você vai encontrar isso na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, em que Jesus diz: quando trouxeres a tua oferta ao altar e lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa aí a tua oferta, vai primeiro, reconcilia com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta ao altar. Então, a oferta é relacionada diretamente com a alegria do coração, ela deve ser apresentada com alegria e é relacionada também ao perdão e reconciliação. Jesus também, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, ele reforça que nós deveremos, sim, pagar impostos e também dar a Deus o que é de Deus. Lembrando que tudo é de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Deus é o dono do ouro e da prata. Porém, ele nos dá esse privilégio de fazer parte, de colaborar, de tirar do que é nosso, que ele mesmo nos deu, mais a 10ª parte, que é o dízimo, nós devemos devolver a Deus, pois pertence a ele. E, se nós retivermos, estaremos, como diz a palavra, Malaquias 3, estaremos roubando a Deus. E a oferta é o melhor que você pode voluntariamente, conforme decidir, resolver no coração, com alegria, perdão e reconciliação, entregar e apresentar no altar de Deus. E quanto ao voto? Olha o que a Bíblia diz sobre o voto. São muitas as coisas relacionadas a dízimo, ofertas e votos na casa do Senhor. Nós estamos apenas dando um apanhado geral para que a gente entenda que a palavra de Deus nos instrui a esse respeito e é algo glorioso e um privilégio real fazer parte, do patrocínio e do crescimento da obra de Deus, levando a casa, apresentando a casa do Senhor, o nosso dízimo nas nossas ofertas e o voto. Muitos lugares, até antigamente, eles entregavam não apenas a moeda financeira,
mas também algumas igrejas, especialmente em lugares mais distantes, as pessoas levavam frutas, material de construção, roupas, e eles davam então assim o seu dízimo, a sua oferta, a sua participação. Mas na atualidade, até nos tempos de Jesus, usavam-se moedas para levar as ofertas ao templo. Atualmente usa-se cartão, Pix, notas e moedas, né? Valores financeiros. Mas em Eclesiastes capítulo 5, já desde o tempo antigo, havia, né, instruções sobre o voto. Olha só, capítulo 5, versículo 1 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Olha a importância, porque é melhor ouvir, né, do que oferecer sacrifícios de tolos, olha só, que fazem mal. Então, a advertência para, quando entrar na casa do Senhor, ter uma postura diferenciada, de atenção, não como uma pessoa voada, que aqui usa a palavra tolos, né? Veja bem, e as instruções continuam nesse capítulo. Não te precipites com a tua boca a pronunciar qualquer coisa diante de Deus, porque Deus está no céu e nós estamos na terra. Deus não se agrada de sacrifícios de tolos. Não vai falando qualquer coisa diante de Deus. E ainda a Sagrada Escritura, Eclesiastes 5, versículo 4, continua instruindo que se a Deus fizeres algum voto, não demora para cumprir. É melhor até, continua o capítulo ensinando, melhor até não votar, não fazer voto nenhum, do que votar e não cumprir. Eclesiastes capítulo 5, versículo 6, ao que muitos entendem se tratar do anjo do voto. Então, quando está dentro da casa de Deus, há um anjo que anota o voto das pessoas. Então, aqui diz, não faça que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Então, muitos entendem que se a pessoa faz um voto na igreja, por exemplo, domingo eu vou levar café aqui na igreja para os irmãos tomarem depois do culto, então o anjo anotou. Então, por isso, muitos entendem por este texto que não se deve falar nada de voto nem de promessa, sem pensar, sem que realmente você vá fazer aquilo que você falou que ia fazer, do jeito que você disse que faria na casa de Deus, diante da presença do anjo do voto. Então, voltando aqui ao texto, Atos 5, este casal combinou de vender essa propriedade que eles tinham e colocar aos pés dos apóstolos apenas uma parte, mas falar que estava colocando tudo e assim ganharia o status, por exemplo, de um Barnabé, quem sabe, né? E o que eles fizeram ia causar espanto e todos iam achar demais e eles iam ter ali um louvor, uma glória das pessoas. Eles estavam muito preocupados com o status que eles teriam lá ali naquela igreja, mas zero preocupação com a pessoa do Senhor, Deus, que é o dono da igreja, o dono do ouro e da prata, o Senhor e Deus.
Até então, aquela igreja primitiva parecia que estava tudo perfeitinho, muitos milagres, curas, prodígios, os apóstolos ensinando, os apóstolos recebendo oposição dos sacerdotes, sendo presos, mas com ousadia pregando, depois foram soltos e teve até aquela cura maravilhosa daquele paralítico de nascença, e a igreja crescendo, crescendo, tudo parecia muito certo, mas este casal mostrou que Satanás estava trabalhando nas mentes e nos corações e achou lugar na vida deste casal. Por isso a palavra diz: não deis lugar ao diabo. Ananias, então, o homem da casa, ele vendeu a propriedade, ficou com uma parte e depositou a outra parte aos pés dos apóstolos. Mas ele tinha declarado que estaria colocando o total do valor que ele recebeu naquele negócio. Mas ele mentiu ao Espírito Santo. Lembra que Judas, um dos discípulos do Senhor Jesus, também deixou o diabo entrar no coração dele. E ele era o tesoureiro do grupo dos discípulos e era ladrão. Pedro havia recebido o Espírito Santo. Ele tinha o dom da palavra do conhecimento. Lá em 1 Coríntios 12:8, mais para frente, o apóstolo Paulo explica melhor sobre os dons espirituais. Hoje em dia, esse dom também é conhecido como dom de revelação. E o Senhor falou para Pedro de que realmente se tratava aquela oferta de Ananias. E a pergunta que o apóstolo Pedro fez para Ananias: por que Ananias? Lembra na palavra do Senhor, quando há uma pergunta após um erro, um pecado, é a chance que Deus dá para a pessoa repensar, confessar o seu pecado, se arrepender e se converter e assim receber o perdão. A pergunta que Deus fez para Adão quando ele comeu o fruto: onde você estava, Adão? Era a chance de Adão repensar o que ele fez. E, naturalmente agora, mais uma vez, era a chance de Ananias se arrepender, confessar e falar a verdade. O apóstolo Pedro falou: por que, Ananias, encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E Pedro continuou dizendo: e retivesses, e ficasse com a parte da herança, da herdade, desse terreno que você vendeu. Se você guardasse tudo, não ia ser tudo seu? Se você vendesse, tudo não estaria no seu poder para você poder gastar como quisesse? É tudo seu. Mas por que você formou esse desígnio no seu coração? Por que você teve essa ideia? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Fazendo um paralelo, com a oferta de Abel e Caim, você for lá em Gênesis 4, você vai ver que Deus também falou para Caim: por quê? Por que, Caim? Por que tiraste? Por que decaiu o seu semblante? Se você fizer tudo certo, se você fizer bem feito, se você der a sua oferta da forma correta, olha,
não é certo que serás aceito? Então você vê, né, que Pedro, ele seguiu mais ou menos essa linha neste interrogatório breve que ele teve com Ananias na hora em que Ananias levou a oferta, né, levou aquele valor, mas ele mentiu. Então, a mentira é algo muito sério. Lembra que nós lemos lá em Eclesiastes 5, no Velho Testamento, já tem a instrução. Quando entrares na casa de Deus, guarda teu pé, guarda a tua boca, para não ficar falando, para não levantar a ira de Deus. Muitas vezes, o castigo às pessoas da parte de Deus, elas vêm imediatamente após a desobediência. A gente viu isso no caso da mulher de Ló, por exemplo, no Velho Testamento, quando o Senhor ordenou para a Ló e a sua família para não olhar para trás. E a mulher de Ló desobedeceu. Então o castigo, o juízo veio imediatamente sobre ela e ela se tornou uma estátua de sal. E até no Novo Testamento Jesus menciona esse fato e ele fala, lembra da mulher de Ló. Então é um exemplo que a gente tem que ter sempre na memória. Há momentos sim que o juízo vem imediatamente ao pecado cometido. Às vezes a pessoa faz coisas graves, mas continua vivendo, né? E tem muito tempo para repensar, para se arrepender, para pedir perdão. Né? A gente vê na Bíblia o caso de Davi, que ele se arrependeu, ele chorou, né? Deus mandou então o profeta para falar com ele, né? E ele recebeu ali a palavra do profeta e confessou o seu pecado e teve tempo de arrependimento, né? Então também a lição de hoje é sobre prazo. No Apocalipse, capítulo 2, Jesus fala à igreja de Tiatira sobre um prazo para o arrependimento. Então, no capítulo 2, versículo 21, o Senhor Jesus fala, né? Eu dei prazo para vocês se arrepender do pecado, né? No caso ali, a igreja de Tiatira era a fornicação. Mas vocês não se arrependeram. Então, muitas vezes, a gente tem que estar atento a esses ensinamentos da palavra de Deus, né? O Senhor é quem convence, o Espírito Santo é quem convence o homem, mas a pessoa não pode ficar indefinidamente sem tomar uma posição de arrependimento. E nessa igreja de Tiatira havia um prazo para ali, dentro daquele limite de tempo, as pessoas ou a pessoa teria que se arrepender. Mas, infelizmente, nessa igreja de Tiatira, eles não ocuparam adequadamente, com sabedoria, este tempo, esse prazo que o Senhor Deus deu. Mas no caso da mulher de Ló e também no caso de Ananias, olha o que aconteceu. Ao que tudo indica, não houve lugar de arrependimento no coração de Ananias. Então ele ouviu essas palavras e caiu ali morto. Então alguns homens pegaram o corpo, né, do morto, transportaram para fora e o sepultaram, sem nem a mulher saber. Isso pode parecer estranho na nossa cultura, mas para lá a tradição deles era algo normal. Primeiro eles sepultavam, depois que ia chorar, preparavam o corpo, né, tudo para sepultar, sepultavam e depois que ia tomar as outras providências.
E depois de 3 horas é que chegou a mulher lá no culto. O fato deles terem ido separados, a gente entende também que é a misericórdia de Deus. O Senhor tratando um a um, a responsabilidade pessoal, mas também a chance da mulher de ter esse tempo, essa conversa com o apóstolo Pedro, né? Então, Pedro perguntou para ela, fala para mim, dize-me, vocês compraram esse terreno, essa herdade, né? Ou seja, vocês venderam, melhor dizendo, vocês venderam por tal preço, que era o valor que ele recebeu? E a mulher tinha a chance, então, a Safira, de falar a verdade, de chorar, de pedir perdão. Mas a mulher ficou firme no combinado com o marido. Queria ficar, né, assim, numa posição de destaque entre as pessoas, só que era mentira, era só aparência. Ela não estava doando, entregando o valor total. Então Pedro respondeu para ela: olha, mulher, aí na porta estão quem sepultou o seu marido e vão levar você também. A mulher morreu e naquele momento caiu aos pés dos apóstolos, né, de Pedro no caso. E aí pegaram a mulher, aqueles que tinham levado o homem, que já estava morta, e sepultaram junto com o marido dela, né? Então, a Bíblia diz que isso causou um temor, assim, um respeito entre todos, em toda a igreja e em todos os que ouviam essas notícias, essas informações, essas coisas que aconteceram na igreja. Então, aqui no capítulo 5, versículo 11, é a primeira vez que é usada a palavra igreja depois da ressurreição de Jesus e da descida do Espírito Santo. A igreja, então, aqui chamada de igreja, todo mundo ficou espantado, com muito temor, um medo, um respeito extremo por essas coisas terem acontecido na hora da oferta, da entrega, né, da apresentação da oferta, que era feita assim, era entregue aos pés dos apóstolos. E a questão é que essa mulher e o marido queriam se aparecer. E o pecado que o apóstolo Pedro nomeou foi a mentira. Então, Pedro falou: vocês mentiram ao Espírito Santo. Olha a santidade da oferta. E nesse momento ele fala: não foi a homens, mas foi a Deus. Então também demonstrando a divindade do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. E aqui Pedro explica muito bem a natureza divina do Espírito Santo presente na hora da oferta. Então, veja bem, quando nós falarmos alguma coisa em relação à oferta, quando nós votarmos, ou seja, falar que vai fazer algo, devemos pensar bem antes de prometer, mas se votar, tem que cumprir, dada a seriedade, né? A seriedade desta
ação dentro da Igreja do Senhor Jesus e tendo em vista que o Senhor Jesus confirmou: dai a Deus o que é de Deus. Então, Pedro, né, ele falou aqui para... Deixa eu procurar aqui o versículo, né? Então, ele falou para ela, né, que você vendeu por este valor, por essa quantia, o seu terreno. Ela falou, sim. Então, a mulher ficou fiel ao que ela combinou com o marido, mas ela estava totalmente alheia a o que Deus estava pensando. Senhor Deus está atento às nossas ofertas. Até porque ele diz na palavra que ele vai, após a oferta, ao dízimo, né, especificamente o dízimo, Deus, ele tem umas ações que ele diz: eu repreenderei o devorador, que é um demônio, né? O cortador, o migrador. Então, o Senhor, Deus, ele tem ações que ele vai fazer após o recebimento ou a entrega, a apresentação do dízimo e da oferta. Repreender o devorador, abençoar a tua vida, transbordar os seus celeiros, né? Ou seja, os seus mantimentos, as bênçãos na sua vida. E tudo isso é muito importante. E o Senhor diz, né, em Malaquias: fazei prova de mim. Fazei prova de mim, né? Se eu não farei vir sobre você, diz o Senhor, a maior abastança, quer dizer, a maior abundância de bênção, quantidade de coisas boas, materiais, espirituais, na tua vida e na tua casa, em toda a sua família. Porque a obediência, ela traz bênçãos sobre nós, sobre a nossa vida. Então, neste episódio da igreja primitiva, quando um casal abriu seus ouvidos e o seu coração para a voz do diabo, usando as coisas santas para uma autopromoção, para se aparecer perante as pessoas e talvez duvidando até que aquilo fosse causar algum mal para eles, debochando das coisas de Deus, zombando daquilo que é sagrado, né? Lembrando, Jesus, naquele episódio, ele ficou olhando as pessoas, observando a hora da oferta. Eu acredito que depois deste estudo, você vai ter um outro olhar sobre esse momento da oferta. A oferta é quando o Senhor olha a apresentação da oferta, ele não olha só a parte física, financeira, ele olha também o coração, que são itens, elementos que vão compor a oferta. Como eu falei, a alegria, o perdão, a reconciliação, a verdade. São itens indispensáveis e muito importantes na hora de ofertar, apresentar a nossa oferta na casa do Senhor. Lembrando que Romanos 12, o apóstolo Paulo ensina que nós devemos apresentar a nós mesmos como oferta viva, né, diante de Deus. A oferta maior que o Senhor precisa e requer de nós é o nosso coração. Ele fala na palavra: filho meu, dá-me o teu coração. E a oferta maior de todas, quem deu primeiro foi Deus.
Ele amou tanto o mundo que ofertou, doou seu único Filho, para que todos que acreditarem no Filho de Deus não pereçam no inferno, mas tenham a vida eterna no céu, na presença de Deus. Tudo isso aconteceu nos primeiros cultos da igreja primitiva dos Atos dos Apóstolos. Pense nessas coisas. Até sexta-feira que vem, com a continuação desse dia que foi intenso. Pensa numa hora da oferta como essa. Pense nestas coisas e no privilégio que é poder fazer parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até sexta-feira. Muita paz.